meu povo do oitavo aninho. Eu sou o professor Aldemir Malveira. O que temos hoje? Olha só, aula 58, objeto de conhecimento, dízimas periódicas, fração geratriz, detalhamento, reconhecimento e utilização de procedimentos para obtenção de uma fração geratriz para uma dízima periódica. Vamos à nossa aula. Muito bem, né? Então vamos trabalhar nesse encontro o que são dízimas periódicas. E é claro que para se falar de dízimas periódicas, nós automaticamente temos que também falar um pouco do que vem a ser uma fração geratriz. Então, o que é uma dízima periódica? Então, olhem para o meu lado. Dízima periódica. Uma dízima periódica é um número decimal que possui parte decimal, infinita e periódica. Então, o que significa isso aí? Certo? Significa que, ao dividir uma fração, nós vamos encontrar um número decimal. Nós vamos ter uma parte que vem antes da vírgula e uma outra parte que vem depois da vírgula. Certo? Agora, as dízimas periódicas, elas se classificam em dois tipos. Elas podem ser simples ou elas podem ser compostas. Vamos ver a simples. O que é uma dízima periódica simples? Então, uma dízima periódica simples é composta pela parte inteira e pela parte decimal. A parte inteira é essa parte que eu me referi, que vem antes da vírgula. E a parte decimal é o que vem depois da vírgula, certo? Então, a parte decimal também, ela apresenta um padrão, um comportamento. Ela pode ser encarada como sendo a repetição do seu período, conforme vamos ver os exemplos aqui ao meu lado. Então, olha o exemplo 1, olha. Nós temos na letra A, 1,2222 reticências. Primeiramente, o que significa essas reticências aí? Que são esses três pontinhos. Esses três pontinhos significa que ela é infinita, quer dizer, vai continuar aparecendo 2 o tempo inteiro. Agora vamos identificar cada parte. Então, lembrando que nós temos que olhar para o que vem antes da vírgula. Então, o que vem antes da vírgula, ela é conhecida como parte inteira, certo? Então, está aí o destaque dessa aqui é 1,222, reticência, parte inteira é 1, é o que está antes da vírgula. Parte decimal é tudo que está depois da vírgula. Mas você pode observar aí que apareceu um zero na frente. Por quê? Porque a parte inteira foi retirada, certo? Nós identificamos a parte inteira. Então, o zero aí, como é um elemento neutro, quer dizer que se você somar 1 com 0,222, volta a ser 1,2222. Então, a parte decimal é somente aquilo que vem depois da vírgula. Está aí, ó. Preenchendo a casa para não ficar sem nada, vírgula 222, preencheu com elemento neutro. Então, está aí a parte decimal, 222. Agora tem algo que você precisa ficar atento, certo? Que é na parte decimal. Na parte decimal, ela também, você tem como identificar o que nós chamamos de período. E o que é o período? O período é o número que está se repetindo. Então, aí nesse caso, o período, certo? É 2, porque é o 2 que está se repetindo. Vamos olhar para o exemplo B. No exemplo B, qual é a parte inteira? Como eu falei anteriormente, é tudo que vem antes da vírgula. Então, a parte inteira é 3. Beleza, já identificamos. Agora vamos para a parte decimal. A parte decimal, o elemento neutro, né? 0, aí tem 25, 25, 25. Infinito, né? O que significa? Que a parte decimal, ela possui um período, que é o número 25, que está se repetindo. Olha aí.
Beleza? Vamos para o exemplo C. Olha o exemplo C. 0,8888 reticência. Parte inteira, 0. Parte decimal. Nesse caso, o elemento neutro, né? 0,888. Qual é o período? O período é aquele número que está se repetindo, né, após a vírgula. Então, o número que está se repetindo é o 8. Nós identificamos os elementos que fazem parte da dízima periódica simples. Agora vamos ver o que é uma dízima periódica composta. Olha lá. Uma dízima, ela é considerada composta quando ela possui, olha, ela vai possuir uma parte inteira, uma parte decimal e em sua parte decimal uma parte não periódica, conhecida como antiperíodo e também o período. Então, olha, a dízima, vou escrever aqui, fazer um resumo. Dízima periódica composta. Olha o que ela tem. Ela vai ter uma parte inteira, beleza? Parte inteira. Isso aqui eu estou fazendo uma, tipo esqueminha. Ela vai ter uma parte decimal, certo? Parte decimal. Muito bem. E na parte decimal aqui, olha, ela vai ter uma parte não periódica, que é conhecida como o quê? Daqui, é conhecida como antiperíodo, é aquilo que não se repete, né? Antiperíodo. Beleza? E a parte que nós já sabemos que se repete, ela é chamada de período, beleza? Então, vamos ver, olha, nesse exemplo aqui. Tá aqui, ó. Temos aqui no exemplo A, né, o número 2, olha, eu vou repetir aqui embaixo, 2,0666, e olha, beleza? Então, olha a parte inteira. A parte inteira é o que vem antes da vírgula, ó. Então, a parte inteira, tá aqui, é 2. Parte decimal. Lembra do que eu falei para vocês? Na parte decimal, você vai retirar a parte inteira. Mas só que ao retirar a parte inteira, um número ficaria assim, né? Olha. Ora, mas eu não posso ter um algarismo sem uma ocupação. Se eu não posso ter um algarismo sem uma ocupação, né? Como isso aqui é somado para acrescentar, então você vai acrescentar o elemento neutro. Olha aí como é que ele fica. Então tá aqui, isso aqui tudo é chamado de parte o quê? Parte decimal. Mas o que é que nós observamos? Na parte decimal tem um número que não está se repetindo, olha aqui. É o 0 não está se repetindo. Então, na dízima periódica composta, aquilo que não está se repetindo é chamado de antiperíodo, olha, é o 0. E a parte que se repete, tá aqui, ó. Então, aqui tem o ante, que eu vou chamar AT, e aqui tem o período, que eu vou chamar de P. Ó. Então, o antiperíodo é aquela parte que não se repete, e o período é aquela parte que se repete. Beleza? Então, tá aí, olha. Essa dízima ela é composta, por quê? Porque ela tem parte inteira, que é o que vem antes da vírgula, tá aqui, ó. Ela tem antiperíodo e ela tem período, que é aquela parte que se repete. Beleza, meu povo? Então, vamos ao exemplo B, da dízima periódica composta. Beleza? Então, tá aqui, ó. Aqui o número, né? Ele é, 13 inteiros, vírgula, 51... Aí 8 reticência, ó. Beleza? Tá aqui o número. Então vamos lá. Parte inteira. Já sabemos que a parte inteira é o que vem antes da vírgula. Então tá aqui, é o 13. Parte decimal. Lembrando que é quando você retira, né,
a parte inteira. Então, retirando a parte inteira, você acrescenta o zero, olha, que é o elemento neutro, e repete tudo que está depois da vírgula, beleza? E aí você começa a identificar. Então, isso é a parte decimal, olha, que eu vou chamar de PD, ó, parte decimal, beleza? Agora, vamos fazer uma outra identificação. Qual a identificação? Como ela é uma dízima periódica composta, ela tem antiperíodo. O antiperíodo é aquilo que não se repete. Então, quando você olha para tudo isso aqui, olha, você já identifica que o 51 não se repete. Então, isso é o nosso antiperíodo, é o número 51. E para a parte que se repete, né, olha, é o nosso período, é o número 8. Beleza? Então, vamos ao exemplo C. No exemplo C, nós temos o seguinte, ó. Olha o número, quanto está aqui. O número ele é 0, 1, 0, 90, 90 e parou no 9, ó. Beleza? Então, vamos ver isso aqui, ó. Parte inteira. Nesse caso, olha quem é a parte inteira. É o 0. É a parte inteira. A parte decimal, como nós retiramos a parte inteira e preenchemos com 0, nesse caso, vai ficar do mesmo jeito. Tá aqui, a parte decimal é tudo isso aqui, ó. Mas nós já sabemos que a parte decimal, ó, é tudo que está depois da vírgula. Beleza? Agora vamos fazer uma análise, botar um olho bem para observar. Quem é o antiperíodo? Então, se nós observarmos, olha lá, aqui é 09, 09, 09 e aqui, claro, iria um outro 09, né? Então, o antiperíodo é aquela parte que não se repete, é 1, ó. E o período é 09. 09, 09, né? Aqui, ó, ainda está faltando e vem as reticênciazinhas. 09, beleza? Muito bem, então vamos agora tratar das duas coisas, né? Vamos identificar as duas coisas. Então vamos para o exemplo D, ó. Eu tenho o seguinte, olha, eu tenho 1,53, 53 e reticências. Primeiro, nós vamos identificar se eu estou diante de uma dízima periódica simples ou composta, porque nós vimos as duas coisas, certo? Então, se você tem que identificar isso, eu tenho que saber a diferença entre uma e outra. A dízima periódica simples, ela não tem o antiperíodo, que é aquele número que não se repete, beleza? Então, muito bem, olha. Então, essa daqui, se nós olharmos, ela vai ter a parte inteira, certo? Que é o quê? A parte inteira. A parte inteira é tudo que vem antes da vírgula. Portanto, é o número 1. Ó, tá aqui, ó. Muito bem. Então, agora vamos para a parte decimal. A parte decimal é tudo que vem depois da vírgula. Então, ó, tá aqui, ó. Tudo isso aqui. Como nós já tiramos a parte inteira, então você acrescenta o 0, olha, vírgula, e aí lá vem, é tudo isso aqui, ó. 0, 53, 53 e reticências. Beleza? Muito bem. Agora, vamos ao período. O que é o período? O período é a parte que se repete. Então, aqui, se nós olharmos, olha só, 53, 53. Esse é o meu período. Beleza? E essa dízima, ela é
uma dízima, certo? Ó, periódica, periódica simples. Por que que ela é simples? Porque ela não tem o anteperíodo, beleza? Vamos continuar com mais exemplo. Exemplo E. No exemplo E, olha o que nós temos. Nós temos o seguinte, ó. 23, 1, 069, 069, 069 e reticências. Beleza. Muito bem, olha. Então vamos ver. Será se ela é uma dízima periódica simples ou se ela é uma dízima periódica composta? Que é importante que você, ao olhar para a dízima, certo? Você tem que saber isso. Então vamos olhar o comportamento. É sempre bom que você olhe o que vem depois, olha, depois da vírgula. Você identifica logo, olha. Então tem aí um número que ele não está se repetindo, certo? Quem é esse cara? Esse cara é o número 1, ó. Então você de cara já sabe, eu estou diante de uma dízima periódica o quê? Composta. Que eu estou chamando de DPC, ó, dízima periódica composta. Por quê? Porque eu já detectei que tem um número que não está se repetindo após a vírgula. Esse cara é o anteperíodo. É isso que nos leva a concluir que nós estamos diante de uma dízima periódica composta. Mas vamos fazer todas as identificações. Então vamos ver a parte inteira dela. Parte inteira, né, que eu estou escrevendo aqui. Então a parte inteira é o número que, ó, 23, que é tudo que vem antes da vírgula, beleza? Qual é então a parte decimal, que eu vou chamar PD, ó? Parte decimal, como eu já tirei a parte inteira, você então acrescenta o 0, que é o elemento neutro, ó, e aí escreve os demais números, escreve todos, beleza? 069, 069 e reticências. Pronto. Essa é a parte decimal. Na parte decimal é que vai entrar agora a questão, olha. Já detectamos que ela é uma dízima periódica composta, então ela tem o anteperíodo, que eu vou chamar AP. Ó. Quem é o anteperíodo? É o número 1. E quem é o período, que eu vou chamar de P? O período é aquele número que se repete. Quando nós olhamos, olha, 069, 069, 069. É o período dela. 069. São os 3 números que se repetem. Beleza? Então vamos ver no exemplo F agora. Olha o exemplo F. O exemplo F diz o seguinte, ó. Eu vou colocar logo um bocado, né? Vamos identificar se ela é uma dízima periódica simples ou composta. Você tem que identificar isso. Dízima periódica simples ou dízima periódica composta. Então vai ter um monte logo, olha. Você vai identificar. Letra B. Letra C. Beleza? Então vamos ver aqui, ó. Primeiro vamos só identificar agora. Então, qual a diferença de uma dízima periódica simples, né, que você pode até chamar de DPS, ou uma dízima periódica composta? Então, qual a diferença de uma para outra? Lembrando que na dízima periódica simples, ela não tem
o anteperíodo. É isso. Então você tem que estar atento a esse detalhe. Olhar logo para a parte decimal. Então aqui, olha o destaque. Eu vou olhar aqui. Ó. A nossa parte decimal é 06868. Todos os números estão se repetindo. O 6 está se repetindo, logo em seguida vem o 8. Aí o 6 se repete, logo em seguida vem o 8. Então ela é uma dízima periódica simples. Porque não tem anteperíodo, olha, não tem o AT, ó, que é o anteperíodo. Muito bem. Vamos para a letra B, ó. Na letra B, quando nós olhamos para a parte decimal, aparece logo após a vírgula o número 2 e que depois ele não aparece mais. Aí depois só vem 13, 13, 13. Então eu já sei que esse cara aqui é o anteperíodo. Então, se ele é o anteperíodo, ela é uma dízima periódica composta. Tem o anteperíodo. Olha a letra C. Na letra C, o que nós temos? Na letra C, nós temos, quando nós olhamos para a parte decimal todinha, ela logo após a vírgula vem o 2, depois vem o 5, e aí esses caras não se repetem mais. Se eles não se repetem mais, então significa que ele é o anteperíodo. Aí no caso, né? Tem anteperíodo, então é uma dízima periódica composta. Então, na letra F, nós identificamos se nós estamos diante de uma dízima periódica simples ou uma dízima periódica composta, né? E vimos que o diferencial é o anteperíodo, beleza? Então, agora vamos continuar com os nossos exemplos. Vamos para a letra G. A letra G, beleza? Nós temos as seguintes, temos G e temos também H. Então, olha o que está aparecendo. 123,06868 reticência. Na letra H, nós temos 7. Deixa eu consertar este 7 que não está muito bem. 7,64 352 352 e reticências. Então, fazendo uma identificação geral, né? Nós estamos diante de uma dízima periódica na letra G, de uma dízima periódica simples ou composta. Só que agora nós temos que identificar todas as partes. Então, vamos lá. Ela tem a parte inteira dela. Qual é a parte inteira? Então, a parte inteira nós já sabemos que é tudo que vem antes da vírgula. Então, PI, eu vou chamar de PI, ó. Parte inteira. 123, o número todo. Agora, parte decimal, que eu vou chamar PD, ó. É tudo que vem após a vírgula, ó. Só que você precisa preencher, né? Porque senão iria ficar assim, ó. Olha lá como iria ficar. Então, não faz sentido você escrever um número assim. Tem que ter a parte inteira. Aqui no caso, mas como nós destacamos já a parte inteira, você acrescenta com um elemento neutro, olha. Tá aí a parte decimal dela. Tem algum número que se repete? Que não se repete, aliás, quando nós olhamos, tem, olha, logo após a vírgula aparece o 0. E depois aparece os números que estão se repetindo, olha. Então ela tem um anteperíodo, que eu vou chamar de AT, ó. Quem é o anteperíodo? É esse 0 aqui, olha lá, este 0, ó. É o anteperíodo. E ela tem agora a parte dela do período, que eu vou chamar de P, que é aquela parte que se repete. Qual é o período? 68, né? Que vai ficar 68, 68, 68. Beleza? Muito bem, Ana. Tá aí, identificado.
Vamos para a letra H. A letra H. Letra H, parte inteira. Parte inteira, tudo que vem antes da vírgula. Então, nosso PI aqui, parte inteira, é o número 7. Parte decimal é tudo que vem após a vírgula, acrescentando o zero. Então, zero, porque você retirou vírgula. 64, 352, 352. Olha, essa é a parte decimal. Dentro da parte decimal, você tem que identificar se existe antiperíodo, né? Que é aquele número que não se repete. Então, quando nós observamos aqui, eu tenho ali antiperíodo. Olha. Beleza, aqui é o AT, ó, antiperíodo. 64. E agora nós temos a parte que se repete, que é o período. Nesse caso, aqui, ó, o período, que eu vou chamar de P, ele é 352. Beleza? Basta colocar 1. Se nós tivéssemos que classificar, ora, nessa letra H, ela é uma dízima periódica composta. A letra G também, né, porque tem antiperíodo, ela é uma dízima periódica composta. Beleza, meu povo? Continuando com os nossos exemplos. Então, vamos para o exemplo I. No exemplo I, eu tenho 5,23. Opa! 23, olha. Então, vamos lá. Parte inteira. Parte inteira, tudo que vem antes da vírgula. Então, a parte inteira é o número 5. Parte decimal, que eu estou chamando de PD. 0, porque você tirou a parte inteira, né? Então, acrescenta o elemento neutro, tá aí. Essa é a parte decimal dela. Na parte decimal, você vai verificar se existe a presença de antiperíodo ou não. O antiperíodo é aquele número que depois você identifica e ele não se repete. Então, aqui no caso não tem, olha. Porque o que está se repetindo é 23, 23, 23. Então, o período dela, que eu chamo de P, é somente 23. Basta colocar só os caras que estão se repetindo. Então, nesse caso, se nós tivéssemos que classificar, como ela não tem antiperíodo, ela é uma dízima periódica dízima periódica simples, porque ela não tem o antiperíodo. Beleza, meu povo? Então, é desse jeito que você identifica, estando diante, certo, de uma dízima periódica, é interessante que você verifique se ela é uma dízima periódica simples ou se ela é uma dízima periódica composta. Lembrando que o que faz a diferença entre uma e outra é que na dízima periódica simples você não tem o antiperíodo. Mas o que é o antiperíodo? É aquele número que não se repete, que está na parte decimal. Se você verifica que não tem, então ela é uma dízima periódica simples. E tendo este valor, ela é uma dízima periódica composta. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado.